Oi, pessoal, nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Nessa lâmina, nós temos vários tipos de animais pluricelulares que utilizam estratégias diferentes para poder captar oxigênio e liberar CO2. Mas esse oxigênio, ele tem que adentrar onde? Na célula, aonde vai ocorrer realmente a respiração celular, né? E ocorrendo a respiração celular, vai ocorrer a síntese de ATP, né? Então, a finalidade é o quê? É a obtenção de energia. Então, nós temos vários tipos de animais com fisiologias diferentes, morfologias diferentes e habitats diferentes, aonde utilizaram mecanismos diferenciados para poder absorver esse gás. Então, nós vamos falar como é que ocorre essa produção, essa síntese desse componente de energia. E ocorre aonde? Na célula. Nós temos dois mecanismos que nós utilizamos para obtenção de energia, é a respiração celular e a fermentação. Aonde ocorre? Na própria célula. Então, quais são as fases da respiração celular? Nós temos a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Só que a glicólise ocorre sem a presença de oxigênio, como se fosse um processo anaeróbico. Ocorre aonde? No citoplasma. A substância derivada da glicose vai participar do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória. Aonde ocorrem essas duas etapas? Essas duas etapas ocorrem na mitocôndria. Então, eu coloquei aqui uma equação geral, ó, de como ocorre. Só que é muito mais complexo, porque você estudou isso aí no primeiro ano, mas vamos lá, equação geral. Aqui, no caso, você tem a glicose e aqui você tem o oxigênio. A glicose, ela é oriunda da onde? Do sistema digestório, né? Por todo aquele processo que ocorre com relação à alimentação e chega até a célula. E o oxigênio, ele veio o quê? Do sistema respiratório. Então, esse processo aqui, essa reação que nós chamamos de combustão ou oxidação, ocorre em nas trilhões de células do nosso organismo. E ela vai liberar o quê? CO2, água e olha o nosso componente energético aqui, ó. Nosso trifosfato de adenosina, que é justamente para poder suprir as nossas necessidades diárias, certo? Então, esse caso aqui é um processo aeróbico. Por que aeróbico? Porque, no caso, ocorreu um processo na presença de quê? De oxigênio. Tá ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, quando você faz uma atividade, essa rota que a célula faz, às vezes não é suficiente para suprir a necessidade do nosso organismo. Então, ele também utiliza uma outra rota. Qual é a outra rota que a célula utiliza? Chamada fermentação. Então, ela vai fazer uma fermentação lática, justamente para também produzir, ó, o trifosfato de adenosina e para ajudar o organismo nas suas necessidades, nos seus processos fisiológicos, tá ok? Então, nós temos um processo, nós chamamos aqui um processo aeróbico e a fermentação é um processo que anaeróbico. Tudo isso aqui, olha, todos esses processos ocorrem aonde? Na célula, tá ok? Mas a produção de ATP ocorre aonde, pessoal? Na mitocôndria. Então, a mitocôndria é que faz realmente o processo da respiração celular. Bem, agora nós vamos falar sobre os tipos de sistema respiratório entre os animais, ok? Então, a gente vai fazer um processo comparativo. Olha, respiratório comparativo. Então, tem uma tabela com 3 colunas, ó. O grupo animal, tipo de respiração e estrutura respiratória. O grupo animal eu coloquei aqui com relação a uma classificação taxonômica de filo, né, dentro do processo evolutivo. Poríferos, selenterados, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, molúsculos aquáticos, terrestres, artrópodes, insetos, aracnídeos, artrópodes, crustáceos, equinodermos e peixes, né? Aqui no caso dos cordáceos, nós temos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os poríferos eles fazem um tipo de respiração de difusão simples, diretamente na célula. Já os salenterados eles fazem um processo de respiração cutânea, na superfície corpórea. Os plateumintos e nematelmintos anelídeos fazem um processo de respiração cutânea, na superfície corpórea, então úmida e altamente vascularizada. Os moluscos aquáticos fazem um tipo de respiração branquial, que é através das brânquias. Moluscos terrestres tipo de respiração pulmonar, através dos pulmões.
Os insetos, que faz parte dos artrópodes, né, faz o tipo de respiração traqueal, através das traqueias. Os aracnídeos, ó, filotraqueal, que tem os pulmões foliáceos. Os crustáceos, os equinodermos e peixes, é a parte que faz um tipo de respiração branquial, através das brânquias. Os anfíbios, dependendo da fase, se não for na fase larval, é branquial, através das brânquias, cutânea e também pulmonar. Né? Utiliza desses dois mecanismos aqui. E répteis, aves e mamíferos, através do tipo de respiração pulmonar, dos pulmões, sabendo que as aves têm sacos aéreos, que também facilitam e diminuem a densidade, facilitando o voo delas. Bem, vamos agora mostrar um slide ilustrativo do que eu acabei de falar com relação aos tipos de respiração. Bem, tem respiração cutânea, ó, né? Absorção de oxigênio, ó, e a saída de CO2 através do que? Do tegumento, que é da pele, que é altamente vascularizada, tá? E tem que estar úmida. Ocorre a troca gasosas. Aqui, ó, certo? Nos insetos, né? No caso aqui, ó, uma respiração traqueal, através das traqueias. Então, o gás ele entra nesses tubos aqui, ó, certo? E ocorre essas ramificações que chega até a célula. A célula absorve oxigênio e libera o que? O CO2 e passa para a parte externa. Então você tem aqui espiráculos, poros na parte abdominal, ó, certo? São pares, ok? Que tem aqui, facilitando a entrada e saída de gás, ok? Aqui nós temos a parte da respiração branquial, né? A água aqui, ó, passa, né? Passa pela boca do peixe aqui, ó, altamente rico em oxigênio, e esse oxigênio é absorvido aqui nas brânquias, através dos arcos branquiais. Ó. Ele absorve oxigênio e libera o que? CO2. Então ocorre aqui a troca gasosa onde? Nas brânquias, nos arcos branquiais, aqui no opérculo, né? E nós temos também aqui a parte da respiração pulmonar. Né? Tem várias estruturas onde ocorre as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, quer dizer, absorção de oxigênio e liberação de CO2. Bem, agora nós vamos enfatizar sobre a respiração, né, e dos seres humanos. Nós vamos falar sobre anatomia e a fisiologia, tá, no sistema respiratório humano. Então nós temos aqui o sistema respiratório, muito importante, para a captação de oxigênio e liberação de CO2. Esse oxigênio ele é levado para várias células, trilhões de células do organismo que são responsáveis pela síntese, né, do componente de energia que nós já falamos, que é o trifosfato de adenosina. Então é muito importante nós sabemos sobre isso aí. Até porque estamos na pandemia, a pandemia, que nós temos aí no caso esse vírus, né, que ataca o nosso sistema respiratório. Bem, vamos falar sobre a anatomia do sistema respiratório. Bem, a anatomia do sistema respiratório, nós temos as fossas nasais, a boca, nós temos ali o palato, nós temos a faringe, né? Nós temos a parte de nasofaringe, orofaringe, nós temos a laringe, cordas vocais, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e os pulmões. Os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, ele faz parte do pulmão. O pulmão é constituído dessas três estruturas, ok? Além disso daí, nós temos o diafragma e também os músculos intercostais. Então, nós vamos mostrar aqui um desenho indicando essas estruturas anatômicas. Onde nós temos aqui o nariz, né, uma parte cartilaginosa, a parte interna do nariz é altamente mucótica, muito vascularizada e cheia de pelos. Nós temos pelos que retêm partículas sólidas e nós temos pelos aqui olfativos, que nós temos quimioreceptores bulbo-olfativos, né, que são células nervosas, neurônios bipolares, que levam as informações até o encéfalo, identificando determinado tipo de odor. Por que nós temos aqui os pelos? Os pelos retêm substâncias sólidas que estão suspensas no ar, que adentram aqui na cavidade e ficam presas, ficam aderidas também devido à parte da mucótica e da serose que são liberados aqui. Nós temos aqui esse processo de reter essas substâncias, certo? É uma barreira.
Essa barreira faz com que não adentre qualquer tipo de partícula. Lógico, nem todas as partículas são retidas aqui, mas forma aquela crostazinha que nós chamamos de bustela, né? Certo? Que até essa mucosa, essas serosas tem uma pigmentação amarelo-castanho, né? E no caso, dá essa coloração diferenciada. Então é muito importante todas as estruturas que eu acabei de citar aqui. Por quê? Porque ela filtra o ar, ela aquece o ar e umedece o ar, certo? Vamos supor se você vai para uma região fria, temperatura 10 graus Celsius, 5 graus Celsius, 2 graus Celsius, ela não pode adentrar com essa temperatura baixa, certo? Sabendo que a nossa temperatura corpórea é 36,5 graus Celsius. Então é importante que ela passe aqui e o ar vai ser aquecido, né? Fazendo com que a temperatura não seja muito baixa e não adentre até os alvéolos pulmonares, que são estruturas muito delicadas, que podem, né, ocasionar um determinado tipo de doença, uma pneumonia, uma gripe, ou então mesmo qualquer tipo de faringite, laringite, devido ao não aquecimento desse ar. Né? Às vezes você vai estar em um lugar e o ar também, a umidade relativa do ar está muito baixa, e esse ar ele tem que ser umedecido. Então, por isso que tem uma grande quantidade de muco aqui, de serócipo, justamente para umidificar, né, fazer com que o ar fique úmido. E também com relação às partículas. As partículas têm que ficar retidas aqui. Então, por isso nós temos esse pelo. Lógico, o pelo ele não pode ficar fora, né? Aqui, todo o tempo, para fora, mas tira o excesso, mas os pelos, eles têm que ter que justamente para poder reter e ser uma barreira, né, de partículas que estão suspensas no ar. Passando aqui o ar, ela vai para as fossas nasais, ó, passa pelo palato, passa, vem para a faringe. Ó. A faringe faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. Vocês podem ver que é um tubo, que no caso se diferencia aqui, esse tubo é chamado aqui de laringe, onde tem as cordas vocais, tem epiglote, tem a glote. Aqui você tem a traqueia, onde você tem vários anéis cartilaginosos aqui, ó, certo? Aqui os homens têm aquele negócio de pombo, de Adão, né? Ocorre uma bifurcação onde forma aqui os brônquios, e aqui os bronquíolos, e aqui os alvéolos pulmonares, ó, que já dentro, já estão na parte interna dos lóbulos aqui do pulmão. E aqui os alvéolos pulmonares, onde ocorre, altamente vascularizado, onde ocorre as trocas gasosas. Bem, aqui nós podemos ver o tubo. O tubo, nós temos aqui a laringe, a traqueia, que eu falei para vocês, ó, tem vários anéis em forma de C, ó, cartilaginosos, a bifurcação e o brônquio esquerdo e o brônquio direito. Fora disso aí, você tem a laringe. Aqui na figura A, você tem a glote no repouso, certo? Aberta para a passagem de ar. E você tem a glote em atividade, ó. Começa a vibrar aqui as cordas vocais e você emite o som, a onda sonora, né? Além dessas cordas, você tem aqui a glote, ó, e é importante falar também sobre a epiglote, ó. Essas duas estruturas impedem a entrada de qualquer material estranho, né, na parte da traqueia que possa atingir o pulmão. Então, toda vez que você vai se alimentar ou deglutir algum tipo de alimento, seja ele sólido ou líquido, isso aqui é fechado justamente para que não adentre qualquer tipo de material aqui. Se ocorrer, você engasga, né, faz o processo de regurgitação, tosse, e ela cai de novo na cavidade oral, né. Além disso, você tem aqui uma comissura anterior, aqui você tem as cartilagens, aritenoide rica em argina, certo? E elastina, que dá sustentação e flexibilidade, que fibra aqui as cordas vocais. E aqui você tem na a comissura posterior, isso aqui é a laringe. Bem, é importante nós enfatizarmos que o sistema respiratório está ligado com o sistema circulatório, né? Nós temos aqui o pulmão, ó, certo? Aqui nós temos o pulmão direito, com 3 lobos, ó, o lobo superior, mediano e inferior. E aqui nós temos o lobo superior e o lóbulo inferior.
Então, todo sangue que chega ao pulmão, ele é oriundo do ventrículo direito, ó, que chega até aqui, ó, o sangue venoso, certo? Se desloca através da artéria pulmonar, ó, o sangue venoso. Aqui ocorre a troca gasosa nos alvéolos pulmonares, fazendo com que o sangue venoso se transforme em sangue o quê? Arterial. Ele chega até o coração através do átrio esquerdo, ok? Então, o sistema circulatório tem uma relação direta com o sistema circulatório. Bem, aqui nós temos o pulmão direito, ó, com 3 lóbulos, e nós temos o pulmão esquerdo com 2 lóbulos. E aqui nós temos aqui, ó, essas fissuras aqui, ó, que no caso seriam os vasos, né, pulmonares, né, as artérias e os vasos pulmonares, tá ok? Bem, na fisiologia nós temos um processo de inspiração e expiração. Quais são os fenômenos que ocorrem na inspiração? A caixa torácica eleva-se, os músculos intercostais se contraem, o diafragma se contrai e desloca-se para baixo, a pressão interna diminui, facilitando a entrada do gás até os alvéolos pulmonares, onde vai ocorrer a troca gasosa chamada hematose. Com isso, o diafragma desce, desloca-se para baixo e se contrai, o volume da caixa torácica, o que aumenta, certo? Pô, se você já sabe todos os fenômenos da inspiração, na expiração é o inverso, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aqui os alvéolos pulmonares, onde ocorre a troca de gasosas, ó, certo? E a troca gasosas é chamada de quê? De hematose, ó, certo? Hematose é a troca de gás carbônico por causa dos alvéolos pulmonares, ó. Então, o oxigênio que está aqui, ó, nos alvéolos pulmonares, ele vai para a circulação sanguínea. E o CO2 que está na circulação sanguínea vai para os alvéolos pulmonares e sai, né, para o meio externo. Bem, as hemácias, elas são responsáveis em transportar a substância gasosa. As hemácias, elas são constituídas de hemoglobina, que é uma proteína conjugada, rico em ferro. Esse ferro aqui, quando vê o oxigênio, ele é taradão, ele absorve o oxigênio. Só que quando ele absorve o oxigênio, essa hemoglobina muda de nome. As hemácias, nós sabemos que elas são produzidas onde? Na medula óssea vermelha, elas são bicôncavas e elas são anucleadas, ela não tem capacidade de se reproduzir, então ela tem um tempo de validade, ela tem uma vida útil de 100 a 120 dias. Se ela é retirada do sistema e é colocada uma novinha, certo? Então, as hemácias são ricas em hemoglobina. O que é uma hemoglobina? Uma proteína conjugada. Essa hemoglobina é rica em quê? Em ferro. Esse ferro aqui é fundamental para poder absorver quem? O oxigênio. Então, feito isso aí, ó, essa hemoglobina agora, que absorveu o oxigênio, não é mais chamada de hemoglobina, é chamada de oxihemoglobina. E o sangue, que era venoso, se tornou o sangue o quê? Arterial. Lembra lá que nós falamos? Então, olha, a oxihemoglobina, ó, ela leva para trilhões de células do organismo, quem? O oxigênio. Ó. Chega aqui, ó, no líquido tissular, aumenta a concentração de oxigênio, certo? Por um processo de difusão simples, ela entra na célula e vai até a mitocôndria participar do ciclo de Krebs para a síntese de ATP. Libera o CO2, ó, certo? Que vai transformar o sangue arterial em sangue venoso. Vamos ver o que ocorre? Ó, o CO2, ó, cai no plasma. Só que no plasma tem uma grande quantidade de água, certo? Esse CO2 em contato com a água vai se transformar em ácido carbônico. Só que esse processo seria lento, né? Mas então, para poder potencializar, aumentar a velocidade dessa reação, ocorre a anidrase carbônica, que é uma enzima. Essa enzima atua sobre essa reação, transformando, né, esse CO2 e água em ácido carbônico, que está bem aqui, olha o ácido carbônico, que é um oxiácido. Esse oxiácido aqui, ele ioniza, certo? E libera um hidrogênio, ó,
o íon protonado, fazendo com que o pH mantenha em 7,4. Então, fazendo com que o pH do sangue fique 7,4. Quem é que faz isso aqui? Ó? Esse íon protonado, ó, esse íon de hidrogênio aqui, ó, certo? Que é liberado através do ácido carbônico. E também ele libera íon bicarbonato, certo? O CO2 é transportado até os alvéolos pulmonares em forma de íons bicarbonato no plasma, certo? A maior parte do CO2 presente no plasma, certo? É transportado em forma de CO2, é transformado em forma de íon bicarbonato. O CO2 é transportado em forma de íon bicarbonato. O CO2 é transformado em forma de íon bicarbonato no plasma, certo? A maior parte, a literatura fala em 70%. Uma outra parte que não ocorre essa reação, ele vai reagir com a hemoglobina, formando carbohemoglobina. E ainda tem uma pequena porção também de CO2 que não reage, certo, com a água e também não reage com a hemoglobina. Ele fica na sua forma natural, o CO2. Ele é transportado até os alvéolos pelo plasma, certo? Quando esse íon bicarbonato chega aqui aos alvéolos, ele não pode sair em forma de íon bicarbonato. Aí ocorre de novo a ação da anidrase carbônica, transformando o íon bicarbonato em ácido carbônico, transformando também em CO2 e água. Aí sim, ele é liberado para o meio que externo. Tá ok? Bem, o movimento, né, respiratório, a frequência respiratória, ela é feita pelo centro respiratório, que faz parte do sistema nervoso central, que também é um bulbo. Então, aqui ó, no bulbo tem o centro respiratório, várias estruturas que são responsáveis pelo o movimento respiratório, pela frequência respiratória. Ok? Então, nós temos algumas substâncias presentes no sangue que chega em algumas estruturas, principalmente no arco aórtico e na carótida. Se houver alteração na concentração de CO2 e na concentração e no pH, que o pH tem que ser 7,4, o centro respiratório, o bulbo, é acionado para poder corrigir isso aí, aumentando a frequência cardíaca ou diminuindo a frequência cardíaca. O bulbo também pode ser acionado através do líquido cefalorraquidiano, beleza? Então, quem é responsável pela frequência respiratória? O centro respiratório e o bulbo, principalmente o bulbo, né? Bem, a nossa atmosfera, a atmosfera do mundo, é constituída de vários tipos de gases. Mas é importante nós falarmos sobre um tipo de gás chamado monóxido de carbono, que é altamente tóxico. Esse gás, ele é produto da queima de gás natural e também de alguns tipos de derivados do petróleo, de combustíveis fósseis. Quando a hemoglobina tem contato com o monóxido de carbono e com o oxigênio, ela negligencia o oxigênio e absorve o monóxido de carbono. Quando ela faz isso aí, ela ocorre a quebra do ciclo de Krebs e não vai ocorrer respiração celular. E a pessoa morre por parada respiratória. Então, nós já tivemos vários casos de pessoas que já morreram porque inalaram monóxido de carbono, principalmente com relação à queima do gás natural, o GN, porque nós temos vários aquecedores em regiões frias que, no caso, alimentam aquecedores. Então, a pessoa liga o aquecedor, às vezes a tubulação não é adequada, tem alguma fissura e a pessoa não sabe, e aquele monóxido de carbono, ele invade, né, aquele determinado local, o quarto, a sala onde a pessoa está dormindo. E como ele é inodoro, ele não dispara o nosso centro
respiratório, né? Ele não dispara a parte do nosso sistema nervoso para você poder sair daquele determinado local. Então você fica mais sonolento e morre. Nós tivemos casos aí de um casal em Minas Gerais que morreram. Nós tivemos também uma família que estava passando férias no Chile, que também acionaram lá o aquecedor, e o aquecedor ele era alimentado de gás natural, e o produto do gás natural, em termos da queima, é monóxido de carbono. Então, eles aderem à hemoglobina, ela rejeita o oxigênio e absorve o monóxido de carbono, certo? É como se fosse um amor suicida, é? Então, isso aí é chamado carboxihemoglobina, altamente tóxico, diferente do CO2, porque do CO2 é chamado carbohemoglobina. Ok, pessoal? Bem, aqui nós temos um pulmão de um fumante e um pulmão de não fumante. Aqui um pulmão de um fumante, ó, altamente comprometido, com certeza é a parte dos brônquios, dos bronquíolos, os alvéolos pulmonares estavam todos, né, não tendo a sua função adequada, não absorvendo oxigênio, não ocorrendo através gasosa, sobrecarregando, olha aqui, o coração muito grande, e essa pessoa morreu. Por quê? Porque fumou. Então, se você tem alguém que fuma, que você pensa em fumar, não fume. Se você está fumando, pare de fumar. Porque você está comprometendo o seu sistema respiratório, que é fundamental para a sua sobrevivência. Então, não faça isso. Ok? Mesmo aquela pessoa que seja parceiro, quer dizer que você mora com alguém que fuma, você namora com alguém que fuma, você também está susceptível a esse tipo de doença. Ok? Aqui também é um pulmão de uma pessoa não fumante, ok? Então, cuide do seu organismo. Bem, pessoal, vamos ter uma alimentação adequada, vamos ter uma vida saudável, vamos fazer atividade física, ok? Então, vamos cuidar do nosso corpo, beleza? Essa é a mensagem. Bem, as plantas também respiram, pessoal, ok? Então, nós temos estruturas especializadas nas folhas chamadas de estômago, então ela absorve, né, o gás. Se o gás ele é rico em CO2 e oxigênio, se for em CO2 ela vai participar da fotossíntese, do oxigênio vai participar da respiração da planta, ok? Bem pessoal, essa foi a nossa aula, até a próxima, tchau.